gente vai falar sobre atrito, tá bom? E é um tema bem especial para o primeiro ano, tá? Que ele está dentro da dinâmica. Coisas que a gente tem que começar a entender. Por que eu consigo me locomover? Porque existe atrito. Se não existisse o atrito, eu ia ficar parado no mesmo lugar e eu ia ficar andando em falso, tá? Para mim aplicar a terceira lei de Newton, que é ação e reação, tá? Eu tenho que empurrar o chão e o chão me empurra para frente. Só que aí eu tenho que ter um contato, tenho que ter um atrito aqui, tá bom? E aí a gente tem que entender um pouco de química e a gente tem que entender um pouco dos átomos, e se a gente começa a entender e a gente dá um zoom, por exemplo, nas superfícies, a gente vai entender que cada superfície ela tem um tipo de polimento, ela tem um tipo de lisura, e aí o que acontece, tá? Quanto mais liso for uma superfície, menos atrito a gente vai ter. E quanto mais cavidades, quanto mais ranhuras essas superfícies elas tiverem, maior vai ser o número do coeficiente de atrito, tá bom? E a gente vai começar a entender algumas coisas, tá? Por exemplo, tá? O atrito ele é sempre contrário ao movimento. A gente sabe que existem dois tipos de atrito, que é o estático e o dinâmico. O estático ele é maior, por isso é muito difícil eu começar a colocar um carro em movimento. Mas depois que eu coloco esse carro em movimento, vamos supor a situação que eu preciso empurrar um objeto muito pesado como um carro. É mais difícil eu começar a empurrar do que eu continuar empurrando. Por isso que quando alguém quer dar um tranco em algum carro, empurrar, quando você começa, você chama ajuda para não poder parar, porque se parar vai ser mais difícil de sair, tá bom? E aí a gente sabe que a fórmula para o cálculo do coeficiente para força de atrito é dado por o coeficiente de atrito vezes a normal. Se for o cálculo do atrito estático, é o coeficiente de atrito estático vezes a normal. E se é o dinâmico, é o coeficiente de atrito dinâmico vezes a normal, tá bom? E aí a gente tem vários exemplos. Por exemplo, quanto maior for o atrito numa pista de corrida, menos o carro vai derrapar. Consequentemente, o que acontece? A gente sabe que no drift, para o drift acontecer, para um carro derrapar, para você fazer um burnout, você tem que diminuir o atrito, tá? Você coloca ali o carro numa situação que o carro vai perder um pouco do seu atrito com a superfície. Aí a gente tem também uma situação de aquaplanagem, que é quando, por exemplo, vamos supor que a gente está correndo com um carro, tá, em uma superfície de asfalto e tem uma leve camada de água ali, uma leve superfície de água, tá? Aí o que acontece? Se você passar muito rápido por essa superfície,